Graça e paz, meu amado. O meu desejo é que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o seu coração e o coração da sua família em Cristo Jesus. Qual o propósito da sua vida? Por que você vive? O apóstolo Paulo responde a essa questão de uma maneira simples e inconfundível. Ele diz o seguinte, ele diz que para ele o viver é Cristo. Ele vai declarar em outro momento que Cristo vive nele. E ele vai continuamente declarar em muitos momentos nas suas cartas que ele está em Cristo e que a vida dele é Cristo. Por que ele faz esse tipo de afirmação? A resposta é simples. O apóstolo Paulo era grato ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor fizera em sua vida. O apóstolo Paulo era grato a Cristo porque Cristo era o seu Senhor e o seu Salvador. Ele era grato porque o Senhor um dia o resgatou da vida em trevas, da vida de iniquidade que ele vivia, da sua maldade, da maneira como ele perseguiu a igreja, da maneira como ele, em seu zelo religioso, combatia contra o reino de Deus. Apesar disso tudo, diz o apóstolo, Cristo entregou a sua vida em favor da vida dele. Cristo morreu para pagar o preço dos seus pecados. Cristo ressuscitou para dar-lhe plena salvação. Por essa razão, porque em Jesus ele foi liberto do reino das trevas e levado para o reino da luz. Porque em Jesus ele foi liberto do poder de Satanás para uma vida nova na presença de Deus. Por essa razão, em gratidão por tudo aquilo que o Senhor fizer em sua vida, ele vive para Cristo. Cristo se torna a razão de ser da sua existência. Assim, existem dois Paulos. Um que viveu antes de Cristo e que perseguiu a igreja, que combateu o reino de Deus. E outro, Paulo, que foi salvo por Cristo, que entregou a sua vida para Cristo e viveu para a glória de Cristo. Paulo resume isso tudo em um verso da segunda carta de Coríntios, capítulo 5, verso 15. Olhe como ele fala. Ele diz assim, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Para o cristão, só existe um propósito na vida: viver para Cristo e sua glória. O cristão, ele é aquela pessoa que reconhece que foi alcançada pela graça de Deus que se manifestou em Cristo Jesus. Ele reconhece que Jesus morreu em seu lugar na cruz do Calvário. As chagas de Cristo foram produzidas em virtude dos nossos pecados. A sua morte na cruz deu-se porque nós somos pecadores. Nós éramos merecedores daquela cruz, não ele. Ele morreu, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. E agora, gratos a Deus por tão grande salvação, como cristãos, entregamos a nossa vida a Ele e decidimos viver para a glória dele. Ele morreu por todos, para que os que vivem, aqueles que têm vida, agora que conhecem a Jesus e foram restaurados por Deus, vivificados por Deus, estávamos mortos em trevas, mortos em delitos, contudo conhecemos a Cristo e dessa maneira fomos vivificados. Ele morreu por todos, para que os que vivem, aqueles que o conhecem como Senhor e Salvador, vivam não mais para si, porque alcançados por Cristo e salvos por Cristo, não vivemos mais para nossa própria vontade, para o nosso ego, para os nossos interesses.
Não. Vivificados por Cristo, vivemos para Ele. E Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Vivemos para Cristo, porque Ele é o nosso Redentor, o nosso amado Salvador. Meu amado, uma coisa que nós não podemos esquecer é o seguinte: quando nós vivemos para Cristo, nós começamos a conhecer a Cristo de modo mais íntimo, mais profundo, e nós começamos a experimentar em nossas vidas as bênçãos de Cristo. Quando vivemos para Cristo, Ele derrama abundantemente sobre nossas vidas toda a sorte de bênção espiritual. Quando vivemos para Cristo, a paz, o amor, a alegria, a consolação de Deus são reais em nosso coração. Somos fortalecidos pelo Senhor para enfrentarmos lutas, tentações, provações, dificuldades do nosso viver. Temos no Senhor força para resistir a todo ataque do mal. Temos no Senhor coragem para enfrentar todas as lutas do nosso viver. À medida que vivemos para Cristo, experimentamos o fato de que a vida dele se manifesta em nós. E então, quando estamos em Cristo, nós somos vencedores e mais do que vencedores. Quando estamos em Cristo, nós experimentamos a plenitude da vida de Deus se manifestando em nosso coração e em nossa caminhada. Por isso que o cristão vive para Cristo, porque essa é a forma mais abençoada e feliz de se viver a vida nessa terra. Portanto, meu amado, em gratidão por tudo aquilo que Jesus fez em sua vida, viva para Ele, viva para a glória dEle, viva para que a sua vida seja um instrumento de louvor ao nome de Deus. Viva para o Senhor e você será, a cada dia, mais do que vencedor. Que Deus te abençoe.